Entre os países da OTAN, surgiu uma atividade que indica que uma grande guerra já começou ou está muito próxima. Cada vez mais países estão secretamente convertendo suas economias para uma economia de guerra. Os primeiros a fazer isso foram os Estados Unidos da América. A administração de Donald Trump recorreu ao Congresso com um pedido de aumento acentuado do orçamento militar para pagar a compra de armas, a modernização do exército e a guerra no Irã. O pedido da Casa Branca para o orçamento do Pentágono em 2027 é de 1,5 trilhão de dólares, o que representa um aumento de 1,5 vezes em relação ao ano atual, ou cerca de 500 bilhões de dólares a mais. A França decidiu aumentar várias vezes a produção de drones e bombas e passar para a chamada economia de tempo de guerra. Em particular, as autoridades francesas prepararam um projeto de lei atualizado sobre o planejamento militar, e a União Europeia começou a reagir. Existem programas que, de fato, transferem uma série de fábricas civis, para a produção especificamente de armas e munições. Enquanto isso, no Oriente Médio, a guerra só aumenta e já está claro que os Estados Unidos estão gradualmente passando para uma invasão terrestre, e o secretário-geral da ONU, caso você tenha perdido, alertou que o mundo está à beira de uma guerra global. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes peço seu apoio. O trabalho deste canal do YouTube, com sua doação, inscrição ou patrocínio, enfim, se você considera o trabalho do nosso canal importante, interessante e necessário, você pode apoiar o canal financeiramente. Os links e instruções estão na descrição do vídeo em apoiar o canal. Alexei Petty, escolha o formato mais conveniente, agradeço qualquer apoio. Inscreva-se no canal Telegram Petty News, link na descrição. Então, cada vez mais países estão se preparando para uma grande guerra. Lembro que o Reino Unido convocou recentemente negociações com a participação de 35 países para formar uma coalizão visando garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz após o fim das hostilidades. Na reunião dos chanceleres, discutiram-se medidas como escolta de navios comerciais por navios de guerra, desminagem do estreito e proteção contra possíveis ataques do Irã. Paralelamente, militares desses países se preparam para novas responsabilidades, mas isso é só o que aparece, você provavelmente já ouviu isso. Mas nos bastidores está acontecendo algo maior. Bem, por exemplo, a administração de Donald Trump hoje recorreu ao Congresso com um pedido para um aumento acentuado do orçamento militar, para pagar a compra de armas, a modernização do exército e aquela mesma guerra no Irã. O pedido da Casa Branca para o orçamento do Pentágono para 2027 é de 1,5 trilhão de dólares. Ou seja, em comparação com o ano atual, esse orçamento aumenta em 500 bilhões de dólares. E aí o diretor do Departamento Orçamentário da Casa Branca, Russell Vought, declarou, abre aspas, o presidente Trump prometeu retomar os investimentos na infraestrutura de segurança nacional dos Estados Unidos e tornar nosso país seguro novamente em um mundo perigoso. O orçamento de 2027 cumpre essa promessa e garante que os Estados Unidos mantenham o exército mais poderoso do mundo. Como resultado do aumento, os gastos militares dos Estados Unidos, que já são os maiores do mundo, vão atingir o patamar de 4,5% do PIB, e o crescimento de 1,5 vezes em apenas um ano será simplesmente sem precedentes desde a Guerra da Coreia, no início dos anos 1950. Isso já levanta preocupações de que os Estados Unidos estejam se preparando para uma grande guerra. Mesmo na época de Ronald Reagan, ou seja, no auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos lançaram o programa Guerra nas Estrelas e posicionaram seus mísseis nucleares na Europa, o aumento do orçamento militar não foi tão rápido assim. Porque naquela época, em 1981, o orçamento militar aumentou 25% e em 1982, 20%. Trump diz, não, vamos aumentar em 50%, agora é 1 trilhão. Em 2027 será 1,5 trilhão de dólares. Centenas de bilhões de dólares em novos investimentos no Pentágono são necessários para formar os programas de defesa de Trump, incluindo o sistema de defesa antimísseis Domo de Ouro. E além disso, ainda tem um projeto de modernização das forças navais chamado Frota de Ouro. Não se surpreenda, com Trump tudo é dourado. Então, o primeiro projeto, Cúpula de Ouro, está estimado em 175 bilhões de dólares e o segundo prevê a construção de 25 novos navios de guerra classe Trump. Pois é. Que serão equipados com lasers, mísseis hipersônicos e poderão transportar armas nucleares.
Além disso, o Pentágono pretende aumentar a compra de caças F-35, ou seja, neste ano 47 e no próximo 85 aeronaves, aumentar os gastos com armamentos de 205 para 260 bilhões de dólares, assim como os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Se agora são 179 bilhões, então em 2027 para pesquisa e desenvolvimento querem destinar 220 bilhões de dólares. Em janeiro, Trump prometeu que o novo dinheiro para os militares viria das tarifas e impostos aplicados contra países que, segundo ele, no passado roubaram a América. Ou seja, ele declarou que ganharia dinheiro com as tarifas e usaria tudo isso, por assim dizer, em seus programas de defesa. Agora, como observa a Bloomberg, a Casa Branca também planeja um corte de 10% nas despesas não militares do orçamento. E destaca a redução de 15 bilhões de dólares em subsídios para o desenvolvimento de energia verde. Ou seja, de fato, Trump começa a cortar outros setores do orçamento, como por exemplo a área social. Ele diz: seguro de saúde é claro que é ótimo, mas vamos pegar esse dinheiro e enviar para a guerra. É isso. Cancelamos a energia verde para investir na guerra. Embora tenha prometido que financiaria isso com suas tarifas. Bem, não deu certo. Ao mesmo tempo, a França também decidiu aumentar várias vezes a produção de drones e bombas. E passar para uma economia de guerra. Aqui a história é realmente interessante. Autoridades francesas elaboraram um novo projeto de lei sobre planejamento militar, de acordo com o qual, até 2030, o país aumentará várias vezes a produção de drones, bombas aéreas e mísseis. O projeto prevê um aumento imediato de 400% nos estoques de munições vagantes, como drones kamikaze. A quantidade de bombas guiadas lançadas do ar, a ASM e Hammer, aumentará em 240% e em 30% os mísseis Aster e Mika. O plano, com um financiamento de 8,5 bilhões de euros, será oficialmente apresentado já em 8 de abril e, como consta no documento, cito: essas medidas estão sendo implementadas com o objetivo de preparar a economia para tempos de guerra. Esses esforços resultam no aumento das encomendas e entregas de armamentos, além da adaptação. Também da infraestrutura industrial por meio do cofinanciamento de capacidades produtivas prioritárias. Anteriormente, o vice-comandante da Força Aérea da França, general Dominique Tardif, afirmou que o país está aprendendo com a experiência da Ucrânia em conduzir a guerra, especialmente no desenvolvimento de capacidades. O general ressaltou como prioridade preparar as forças aéreas francesas para um possível ataque russo à OTAN, já alertado antes pelo chefe do Estado-Maior. Agora vou citar o general Dominique Tardif. Não está descartado que a Rússia teste a resistência da OTAN no período de 2028 a 2029. Moscou está se desenvolvendo rapidamente em termos tecnológicos, modernizando seus drones do tipo Shahed, mísseis e sensores da aviação de combate. Como eles direcionam uma parte significativa de sua riqueza nacional para a indústria de defesa, suas organizações de engenharia, naturalmente, são capazes de alcançar avanços muito significativos. Além dos mísseis e drones, cuja necessidade em grande quantidade foi demonstrada pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a França incluiu em seu novo plano a possibilidade de desenvolver um novo tanque. De acordo com o projeto, Paris iniciará uma pesquisa para determinar qual veículo de combate poderia substituir o atual tanque francês de destaque, o Leclerc. O projeto de lei preparado representa muita coisa. É um programa financeiro de vários anos que estabelece metas para a compra e o desenvolvimento de armamentos. E já em 2027 os gastos com defesa chegam a 63,3 bilhões de euros. Paralelamente a isso, a Comissão Europeia aprovou oficialmente um programa de trabalho chamado EDIP. Este é o primeiro instrumento na história da União Europeia voltado não apenas para a compra, mas para a expansão radical das capacidades de produção dentro da Europa. Mais de 700 milhões de euros foram destinados para o aumento emergencial da produção de mísseis, munições e sistemas de combate a drones. Quero enfatizar que os 700 milhões não são para comprar mísseis, e sim para ampliar a produção. Isso é importante entender. A União Europeia também está introduzindo o princípio das preferências europeias, incentivando as empresas a comprar componentes dentro da própria União Europeia, para se livrar da dependência dos Estados Unidos e da Ásia. E a questão é que gigantes automobilísticos como Volkswagen ou Renault já estão adaptando suas linhas de produção para fabricar armas. A União Europeia está até disposta a destinar dinheiro para isso. Na verdade, já está destinando.
Além disso, de acordo com relatórios de 3 de abril, os países da UE estão discutindo a concessão de um empréstimo enorme de quase 100 bilhões de euros para necessidades de defesa para os próximos 2 anos. Esse dinheiro será usado apenas para comprar armas europeias. Além disso, foi lançado na Europa o programa Brave Tech para integrar startups militares diretamente nas cadeias de produção de grandes conglomerados como a Rheinmetall. Ou seja, na Europa, como você pode ver, eles realmente estão migrando para essa chamada economia de guerra. E tudo isso está relacionado ao que está acontecendo no Oriente Médio. E por fim, lembro o que disse no início. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou recentemente que o mundo está perto de uma grande guerra global. Está claro que nada termina no Oriente Médio, tudo está começando. Europa e Estados Unidos claramente se preparam para algo. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se as informações foram úteis e interessantes para você, você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Com sua doação, por exemplo, pelo QR Code na sua tela ou pelos links na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se, tchau a todos.